cada vez mais ao alcance do cidadão comum, principalmente depois da internet, as mídias eletrônicas estão a cada dia interferindo nas relações entre as pessoas. Blogs, fotologs, videologs e Orkut são hoje sinônimos de notoriedade e são usados para afirmação de identidades individuais. No vídeo de hoje, nós vamos discutir a relação do indivíduo e o ciberespaço. Boa noite. No mídia de hoje, nós convidamos os professores Alessandra Carvalho e João Barreto para discutir um pouco a relação do indivíduo no ciberespaço. Bom, para começar, qual que é a diferença entre blog e fotolog? Existe uma diferença muito básica, assim, o blog, ele é um espaço em que você publica textos, apesar de que você vai ter pessoas colocando ali também fotografias e tal, né? E o fotolog, ele é mais para publicação de imagens. E essa é a diferença mais básica, digamos, mas aí você vai encontrar, por exemplo, gente que escreve textos também com as fotos no fotolog, mas a predominância no blog é de textos e no fotolog é de imagens. Assim. E por que as pessoas têm tanta necessidade de afirmação assim no universo virtual, já que a intimidade delas está tão exposta? Assim? A quem vocês atribuem isso? Hoje eu acho que existe uma facilidade que é tecnológica, que um modelo de transmissão que muda, porque a gente tinha um modelo de transmissão de rádio, TV, cinema. O cinema, por exemplo, é uma projeção para algumas pessoas. Do rádio, TV, aquele sistema de radiação, de um para todos. E esse modelo é de todos para todos e facilita a entrada, né? Então, esse dispositivo tecnológico, de certa forma, ele facilitou a entrada e gerou essa visibilidade. E parece que numa época em que as pessoas, e que o banal se torna extraordinário de uma maneira muito rápida, né? E como se fosse assim, uma tendência, agora não vamos esperar mais, né? Eu posso mesmo me lançar agora. Eu acho que tem tudo a ver com Big Brother, com um espírito de uma geração, né? Na verdade, as pessoas procuram isso hoje, né? Tem parecido. E também, assim, é um canal não só de expressão, mas também de constituição. Porque tem alguns autores que gostam de dizer que o ser humano demorou muito tempo para fazer alguma mudança interna. Você vê que a psicanálise demora uns 10 anos para você ter uma alta, né, mudar uma personalidade. Agora, no site, não. Você pode fazer várias personalidades, ter vários... né, ter páginas com nomes diferentes e mudar seu perfil, né, de uma noite para o dia. Então, isso é muito mais, tem a ver com a questão do efeito, do fenômeno do efeito. A gente fala que a gente vive mais numa geração Prozac, né? A performance ela é mais interessante do que uma mudança estrutural, interna, né? Então, eu acho que essa tecnologia ela contribui para isso também. E vocês acham que os blogs podem ser considerados meios de informação jornalística? Sim, com certeza. Hoje você tem, inclusive, os meios de comunicação tradicionais, vamos dizer assim, sendo pautados pelos blogs, sabe? Os blogs, eles alcançaram uma autoridade, vamos dizer assim, hoje, que extrapola aquela coisa do início, que você tinha o adolescente. A ideia do senso comum é a adolescente, como eu sempre falo, que vai levar o cachorro para tosar enquanto o namorado não sei o que lá, o lance do diário, mas hoje você tem isso isso alcançou outras proporções. Então, por exemplo, nas eleições para presidente, nas últimas eleições nos Estados Unidos, todos os candidatos tinham blog. Entendeu? Então, o pessoal ia, às vezes, no blog e sabia qual era a agenda do candidato, sabe? Então, só para ter um pouco de noção disso, que ele acaba se transformando, assim. Se você olha nos portais hoje, por exemplo, se tu entra no portal do UOL, tu vais ver lá que aparece, alguns dias aparece como lá na cabeça do portal, tu tens, leia hoje no blog não sei de quem, entendeu? No blog de fulano. Então, os blogs alcançaram essa autonomia jornalística até, né, a gente pode falar. Você tem o blog do No Black, que foi muito citado aí nas CPIs,
né? Então, e a gente tem prêmios hoje para blogs que só trabalham com jornalismo, internacionais, né? Então, acho que muitas pessoas ainda acham que blog é uma coisa para quem é desocupado. E é totalmente... Quer dizer, você vai pensar, no que eu falei, então você tem lá esses candidatos dos Estados Unidos que tinham os blogs, né, durante a campanha, era a assessoria que fazia. Mas você tem, por exemplo, executivos de grandes multinacionais, que têm também blogs, sabe? Então, ultrapassa isso. Você tem professores, pesquisadores, todo mundo tem praticamente. É até interessante que durante a pesquisa que a gente fez, tem uma pesquisa de uma aluna lá de Portugal, que ela fala isso, que os blogs mais visitados são de pessoas notórias. Então, às vezes, também é uma fonte de jornalistas, os políticos de lá também têm esse acesso. As pessoas vão mesmo querer saber, assim, as propostas e tal, interessante. Mas, mudando um pouco dessa linha, e a gente sabe que tem esse lado dos blogs e fotologs que os adolescentes usam para falar mesmo a questão da intimidade. Hoje eu saí com o cachorro, beijei meu namorado, isso aqui. E voltando mais ou menos um pouco na primeira pergunta, por que vocês acham que tem essa exposição? Assim, de onde que vem esse estímulo? Assim? Por que eles se expõem tanto, nesse caso? Eu acho que é porque é muito fácil, você se esconde muito facilmente. Lógico que num fotolog, às vezes as pessoas... Você põe lá a sua cara, enfim, né? E eu já vi muita gente arrumar brigas feias por causa de fotologs que tinha, que a mãe não sabia, sabe? Que o namorado não sabia, que não sei o quê. Mas, cara, tá na rede, então uma hora alguém vai saber disso. E nos blogs você tem lá, sei lá, você tem lá o cara que coloca o nome dele completo, mas você tem o outro lá que coloca só um apelido. Então, esse cara que coloca o nome dele completo, ele pode ser um desconhecido, pode ser uma pessoa conhecida. Mas eu conheço, por exemplo, gente que é pesquisador e que tem um apelido e que faz aquelas críticas terríveis, assim, sabe? As coisas que interessam a ele. Então, é muito fácil isso. Você não precisa mostrar sua cara, então você fala o que você quiser. Né? E é isso que eu estou falando. Quer dizer, você tem esse pesquisador, que eu não sei quem é, que tem um blog que chama Ideias Antigas, e ele é muito engraçado. Mas ninguém sabe quem é, só assim, algumas pessoas que desconfiam. E ele faz críticas à política ambiental, ele faz algumas vezes críticas a outras coisas, mas é uma crítica muito ácida, eu acho muito interessante. Então, pronto, não precisa dizer quem ele é. E isso é muito fácil, isso acaba facilitando, as pessoas vão lá e dizem mesmo. Que é muito fácil, assim, você ir para um blog, então tem muita gente que começa um blog com isso, com essa ideia do diário. Então, eu posso falar aqui tudo aquilo que eu não falo para as outras pessoas. Aí bota lá, sei lá, bota um nome qualquer lá, um nick qualquer, porque ninguém vai te reconhecer. E tem algum estímulo com relação assim, a personagens? Existem blogs de personagens? Tipo, a pessoa se coloca no lugar de um personagem e cria textos, assim, que ele não falaria, mas esse personagem que ele criou falaria. Então, é esse mesmo que eu estou te falando. Esse cara, não sei quem é, ele usa, o nome dele é Parantropos, entendeu? Então ele só assina, como botou uma foto lá, mas não é ele assumiu esse personagem. Não é a postura que ele teria normalmente nas coisas que ele escreve. É interessante que essa questão da identidade mesmo é uma questão muito séria dentro desse mundo, né? No cibermundo era uma coisa... Porque, ao mesmo tempo que as pessoas se expõem, elas também não sabem se definir. Se você pegar, faz uma pesquisa naquelas definições das pessoas no Orkut, por exemplo, a maioria diz que não sabe o que é, ou pergunte para não sei quem, ou bota um trecho de uma música, ou um poema, né? Eu acho que existe essa faceta da visibilidade, mas a outra faceta também é do esconderijo. Esconderijo no sentido de que é possível mostrar muita coisa que você não mostraria, né? Tanto que a pedofilia ela se tornou uma coisa muito evidente com a internet, né? Foi na época que houve esse boom da pedofilia, justamente por causa dessa questão da visibilidade. Agora a Alessandra falou um negócio que eu achei muito legal, que é
nessa exposição total, porque antigamente você tinha uns veículos tradicionais que falavam sobre você, né? E hoje, em vez de você ser falado, você fala, né? E isso é muito interessante, né? Tanto que algumas dessas entidades que andam à margem, tipo o MST, Movimento Hip Hop, eles usam muito bem as ferramentas, né, na internet para poder gerar um outro tipo de narrativa sobre si mesmo, né? Porque eles estão ali mostrando no site dele como isca para os grandes jornais ir lá, bicarem, não dão entrevista, porque sabem que nesses veículos tradicionais eles não são contemplados, né? E nesses locais, que são esses espaços, então esses espaços, os ciberespaços servem como pauta, né? Está pautando. É o que se chama de liberação do polo emissor. Então agora todo mundo pode falar o que quiser, né? Sem que tenha um filtro, vamos dizer assim. Ainda que, por exemplo, existem casos de blogs que o pessoal escreve lá alguma coisa sobre Clodovil. E aí o Clodovil sabe que alguém falou alguma coisa ali, ele vai lá e pede para a pessoa tirar, senão ele vai ser processado. Então tem um caso aqui no Brasil de um blog que chamava A Marula com Sucrilhos, e que ela teve que mudar o nome do blog dela, porque o pessoal da Marula, lá da África do Sul, descobriu que eu estava usando o nome, e teve que colocar, ela colocou engraçadíssimo, ficou assim, flocos açucarados de milhos com licor de marula, né, que é a tradução da coisa. Então, mas o lance disso que o João está falando é exatamente uma ideia que acho que André Lemos fala, que é isso, de essa liberação do polo emissor, né? Então, qualquer pessoa pode falar, e não mais vamos dizer assim, fala para todo mundo, mas você pode falar, que vai descambar num outro negócio, que é o lance da cultura hacker, sabe, que você pensa, por exemplo, nos punks, faça você mesmo. Então, eu posso ter o meu canal de informação sobre mim, mas sobre as coisas que eu penso no dia a dia, sobre as interpretações que eu faço, né, de tudo, do mundo e tal. Isso você e eu, né, que sou uma pessoa que não participa de uma instituição, vamos dizer assim, mas as outras instituições, como o João fala, assim, do MST, sabe, alguns coletivos, então, o pessoal constrói essa informação e passa, então produz essa informação e distribui isso na internet. E uma outra coisa assim, que eu acho muito bacana, dentro dos blogs, eu tenho acompanhado isso, participando, vamos dizer assim, é que dentro dos blogs você constrói a comunidade. A gente fala, porque o Orkut, isso aqui, então o Orkut foi a sensação no Brasil, essa coisa toda, mas você tem blogs em que acontecem esse tipo de comunidade. Então você tem a comunidade dos leitores daquele blog, então, as pessoas que visitam muito ali, elas começam a frequentar os outros, aí começa a transformar em amigos, assim. É muito legal isso, eu acho muito legal. E o que vocês esperam, assim, das pessoas que visitam o seu blog? O que você espera, assim? Bom, eu tenho um blog, né? Então, na verdade, assim, eu nunca esperei muita coisa, vamos dizer assim. Eu comecei a escrever ali, porque eu tenho um amigo que ficava sempre dizendo para mim, não, você tem que escrever e tal. Então, eu começava a pensar em algumas coisas e eu vi essas coisas depois nos meios de comunicação, numa revista. Falei, cara, eu vou começar a escrever, então, as coisas que eu penso. E aí, claro que você começa a ficar surpreso quando o blog começa a ser visitado, as pessoas começam a elogiar, debater aquilo que você está falando ali. Aproveita e dá o endereço pra gente. Tá, depois eu dou. Não, o endereço do blog é http://carapaná.zip.net. E esse foi legal porque meu blog tinha uns 2 meses, ele foi indicado lá numa lista que tem no blog, os 10 melhores blogs do UOL, né? E eu, nossa, que acredito nisso, tal. Eu não sei como é feita essa lista, mas de qualquer forma vale pro ego, né? E ficou lá 3 semanas e tal. E isso, bom, mas então o que eu estava falando antes, eu acho que o que tem de muito interessante num blog é essa possibilidade de você debater. Então, eu coloco o que eu penso. Então, e você vai ter lá pessoas que vão entrar e vão só te elogiar, mas vai ter aquelas pessoas que vão discordar e que vão te acrescentar informações. Então, essa possibilidade do debate, isso é muito interessante. Principalmente, por exemplo, se a gente está falando de questões políticas, então você tem o candidato X que tem um blog. Aí as pessoas, ou um cara que é de uma empresa, uma grande empresa. Aí você tem lá os consumidores que vão direto e falam o que eles pensam.
E a partir disso, entre os próprios comentadores, vamos dizer assim, eles começam a debater entre si e também dão uma resposta para o cara que escreveu o blog. E isso é muito interessante. Eu conheço gente que, quando viaja e não consegue acessar, pede para alguém ler ou pede para alguém postar, sabe? Porque já se acostumou muito a isso. E as pessoas que leem, às vezes, elas ficam esperando. E aí tem gente lá que demora semanas para atualizar e escreve lá. Eu volto daqui a não sei quanto tempo. Não, estou trabalhando muito agora, não estou podendo e tal. Mas isso que eu acho, o que é interessante do blog é isso. É esse status que um comentário de algum desconhecido, ele tem, sabe, para o blog. Tanto é que você vê, vai um monte de gente, assim, nos blogs e escreve, seu blog é muito legal, mas vai lá, visita o meu, conhece o meu. Você está muito bem de comentários, né? Vai lá, comenta no meu. Que tem um negócio que é no Fotolog, o pessoal, passa no meu e comenta. Por favor, comenta. E outro dia eu vi um blog da filha de um amigo meu, tinha um Fotolog, tinha uma foto dela só. E ela colocava embaixo, por favor, gente, comenta. O quê? Tá linda? Tá linda a foto. Bom, gente, então a gente vai para um breve intervalo agora e daqui a pouco a gente volta com a discussão do indivíduo no cyberespaço. Até já. Até já foi péssimo, né? Eu tenho uma foto da... Os homens amam a guerra, por isso se armam festivos em couro e cores para o dúbio esporte da morte. Amam e não disfarçam. Foi assim na Crimeia e Troia, na Eritreia e Angola, na Mongólia e Argélia, no Saara e agora. Os homens amam a guerra, portanto, não há perigo de paz. Os homens amam a guerra, profana ou santa, tanto faz. A guerra não é um entreato, é parte do espetáculo e não é tragédia apenas. É comédia, real ou popular, é algo melhor que circo. Por isso, em cima da carniça não há urubus, chacais, abutres e hienas, há lindas garças de alumínio serenas, um eletrônico balé. Terrível é teu discurso, poeta. Escuto alguém falar. Terrível foi elaborar. Agora me sinto livre, a morte e a guerra já não podem me alarmar. Como Édipo perplexo decifreia em minhas vísceras antes que a dúbia esfinge pudesse me devorar. Acabará a espécie humana sobre a terra? Não, hão de sobrar um novo Adão e Eva a refazer amor, e dois irmãos, Caim e Abel, a reinventar a guerra. Olá, estou aqui para te lembrar que o Sala de Aula vai ao ar todos os domingos às 19h30, segunda às 9 da manhã, quarta às 22h30 e às quintas-feiras ao meio-dia. Sala de Aula, você pensa em educação, você vê. Estamos de volta com a presença dos professores Alessandra Carvalho e João Barreto. A gente vai continuar discutindo o nosso papo do indivíduo, a relação do indivíduo no cyberespaço. Bom, o blog é, antes de tudo, um espaço individual ou público? Qual que vocês acham que vem primeiro? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. As duas coisas, né? Exatamente pegando uma coisa que eu tinha falado ainda agora. Eu publico, mas na hora que eu publico, ele se torna uma coisa de todo mundo. Tanto é que todo mundo se acha no direito de ir lá dizer, olha, eu não concordo com isso que você falou aí. Entendeu? Então, você acaba repartindo isso com as outras pessoas. Então, essa coisa de ser, ao mesmo tempo, individual e coletivo, vamos dizer assim. Porque as pessoas que estão ali, elas vão lá, você já viu o link, não sei o quê, você viu a matéria, não sei de quanto que fala sobre isso.
tem um autor tal, entendeu? Então, se transforma, você fala daquilo, mas depois se transforma num espaço de construção coletiva. Essa é uma grande característica, né, inclusive do hipertexto, porque o hipertexto ele é um texto elástico. Ele comporta observações, crítica entra, ela passa a fazer parte do texto. Tanto que alguns jornais, eles trabalham assim. Eu lembro que o site do Terra, na época do 11 de setembro, ele fez uma cobertura que era fantástica. À medida que eles iam tendo informações, essas informações eram acrescidas à reportagem local, né? Então, quando você ia ver, a notícia tinha vários ângulos. E essa é uma característica que o jornalismo tradicional jamais vai ter. Então, é um ponto de superação. E a própria crítica faz parte da matéria, né? Então, aí é uma necessidade de talvez se redefinir quem é fonte, quem que está emitindo o discurso, né? Porque muda, né? Muda o polo do... E tem, por exemplo, um tipo de jornalismo hoje que é experimentado por um jornal coreano, que eu sei, agora esqueci o nome, né? Enfim. Mas que tem um pouco a ver com isso que eu estou falando, dessa cultura do blog, vamos dizer assim, que é os leitores, eles participam também do jornal, entendeu? Então, eles vão lá e dizem coisas, escrevem coisas, participam da confecção desse jornal, que é mais ou menos o que acontece no blog, já que se você vai considerar os comentários desse blog. É engraçado que esse espírito, ele surgiu antes em experiências na rede e depois contaminou o jornalismo, né? Você imaginar que o jornalista, ele já não é mais dono de um texto acabado, né? Não tem mais essa versão definitiva. Então, a versão está sempre em construção, e essa é uma ideia legal, que é democrática, assim, em termos a crítica ser adicionada ao texto, né, que vai ser lido. Mas uma coisa que me preocupa talvez seja essa confusão de informação que tem. Aí o Johnson, né, o Stephen Johnson, ele fala que cada vez mais a gente vai precisar de metaforma. Metaformas são aquele caderno de crítica que você vai... que indica quais são os filmes que estão na cidade, ou de música. Então, ele fala que a internet, ela vai precisar criar, né, dentro dos seus espaços, essas metaformas para você ter mapas, né, porque são várias informações. Daí que tem essa obsessão das pessoas, assim, visite meu fotolog, porque está todo mundo brigando por visibilidade, porque você não tem um caderno, né, que seria no modelo tradicional, para guiar as pessoas para onde ir. Então... hoje você tem até uma ferramenta no Google que foi lançada recentemente, que é só para procurar blogs. Pô, que legal. Então, o fato dos blogs terem um registro de visitantes pode fomentar alguma disputa assim, de popularidade entre os bloggers? Assim? Vocês estão falando dessa coisa de visitar e tal. Tem uma disputa, tem uma rixa, tem uma concorrência? Olha só, tem... O que acontece, na verdade, é que você tem, por exemplo, alguns provedores, vamos dizer assim, que eles observam muito isso. Quem são blogs que estão sendo muito visitados? Né? E tem alguns sites que ficam prestando atenção nisso. E colocam, por favor, vota no meu blog, para o meu blog continuar existindo, vai no não sei aonde lá, e vota no meu blog, tal, como um blog interessante. Tem isso sim. Porque quando você coloca um blog, você tem blogs que as pessoas não querem que ninguém descubra. Tá? Então eu conheço gente que tem blog, que assina com outro nome, eu sei quem é, e coloca as coisas assim que ela pensa e tal. Mas tem outras pessoas que querem isso. Não, por favor, vai lá. Por quê? Porque quando você mostra assim, olha só, é que nem no Orkut, tem gente, sei lá, olha só, já tenho 2 identidades, uma já esgotou, agora eu já tenho outra, porque isso quer dizer que você é popular, né? Mas às vezes você vai, por exemplo, quando eu fiquei ranqueada aí no UOL, cara, era assim, normalmente eu tinha umas 15 visitas por dia. Aí aumentou eram 100 visitas por dia, nossa, 120 visitas por dia, era muita gente. Eu sabia que ia lá, mas pouca gente comenta.
As pessoas ficam por ali, mas aí sempre tem aqueles comentários malucos lá. Ah, por favor, passa no meu, não sei o que lá, o meu é sensacional, não sei o que. Ah, muda o seu template, sabe essas coisas assim que o pessoal vai. Então, mas aí, claro, essa coisa do visitante é importante, sim, né? Tanto É uma nova versão da questão da audiência, né? Porque seria em outro meio, uma questão da... E é interessante, assim, porque o Baudrillard fala uma coisa, que hoje a notoriedade não tem uma relação com o mérito, né? Assim, entre as celebridades daquele modelo tradicionais, antigas, elas tinham uma relação entre o mérito e o reconhecimento. O reconhecimento público vinha a partir de um trabalho que tinha um reconhecimento da crítica, né? E ele fala que essa relação na contemporaneidade ela foi rompida, né? E quando ela foi rompida, todo mundo luta por notoriedade, né? Porque a gente vê um caso interessante, é o Big Brother, né? Você não precisa saber desenhar, nem pintar, nem cantar, nem dançar, nem ter lido muitos livros, que seriam critérios de julgamentos que eram anteriores, né? Aí hoje os critérios estariam mais ligados à performance, aí o número de amigos, o número de página, a exterioridade, né? A compleição, né? O físico, então o efeito, né? O efeito, eu acho que é uma palavra bem legal, assim, tem muita gente que, você vê o Orkut, ele tenta, né, todo mundo criar um efeito, as próprias mensagens no MSN, elas têm um efeito, né, as palavras têm outras cores, têm uma maneira de chamar, então a performance ela é muito valorizada nessa época. Então acho que isso é uma coisa bem legal. Nesse ambiente do cyberespaço, assim, vocês acham que os blogs vieram como contrafluxo e alternativa que se opõe à comunicação de massa? Tipo, como um veículo de comunicação pessoal se opondo à comunicação de massa? Olha, assim, a questão está mudando, né? Porque os veículos tradicionais, né, que impunham uma cultura de massa, eles, de certa forma, perdem espaço, né? E hoje você vê que tem alguns fotologs que eles têm notoriedade, mas uma notoriedade dentro do que é considerado uma cultura de massa. Você vê, por exemplo, um fotolog lá que cobriu os julgamentos de Michael Jackson. E fotologs que receberam credenciais para isso. Mas são fotologs que estão trabalhando dentro de uma proposta de cultura de massa e dentro do modelo tradicional. Mas tem coisas que surgem também dentro do ciberespaço. E que eu acho que a partir daí já pode haver concorrência, né? Se você passa, vamos supor, algum tempo no MSN com alguém, renovando sua página lá no Orkut, você já está, de certa forma, com a televisão desligada, né? E eu acho que nesse sentido há uma concorrência sim, né? E que as pessoas gastam tempo com isso. Ou você produzindo foto para colocar no Fotolog, você já está gerando uma mídia, né? Já está trabalhando, né, de uma outra forma. Essa é a ideia mesmo que eu até mencionei há pouco, né? Do faça você mesmo. Você pode fazer. E uma coisa que a gente não está falando aqui, a gente está falando de blog, de fotolog, e agora tem uma coisa que é sensacional, que são os podcasts, né? Os podcasts, você faz o seu programa de rádio e coloca no seu blog, um link, você vai lá, entendeu? Então, que é uma coisa que tem se tornado também febre, vamos dizer assim, né? Claro que é muito mais fácil você fazer um fotolog do que um blog e do que um podcast, porque podcast você precisa ter, né, um MP3, né, um gravador de MP3, enfim, esse tipo de coisa, para poder colocar isso lá disponível. Mas você pensa, qualquer pessoa pode falar. Você pode ter uma rádio agora, né, e colocar isso facilmente, um link facilmente lá dentro do seu blog. Então, eles são realmente vocês consideram que são espaços de representação de minorias também? Sim. Além, não só pessoas como grupos específicos que querem um espaço e tal. Até assim, se você for pensar, você tem de que a gente está falando assim, como se os blogs às vezes pertencessem a uma pessoa, mas você tem blogs que pertencem a grupos. Né? Então,
a gente tem uma experiência que, daquela revista Novai, essa revista ela é feita por jornalistas independentes, vamos dizer assim, que publicam matérias críticas sobre tudo, sobre a cultura, sobre a sociedade, sabe? É interessantíssimo. E que funciona como isso também, como um blog. Você tem lá no final comentários, né? Como no mínimo também você tem, só que no mínimo tem um pouco de outra característica, que é, apesar de, como o João fala, se parece com a linguagem da comunicação de massa, mas essa outra coisa de eu posso fazer, eu posso ir lá e escrever no blog do Noblar, entendeu? E vou debater, cara, de repente é a glória quando aquele sujeito te responde alguma coisa, né? Isso aí. Mas eu acho que é bem diferente, assim. Realmente é oposição a essa comunicação de massa, aos meios de comunicação de massa que a gente conhece. E aí, só lembrando um episódio que é recente, foi daqueles atentados lá em Londres, os blogs foram os primeiros a publicar, né, fotos e tal, aquilo lá. Então, primeiro de tudo, quem vai colocar? Por quê? Porque é muito fácil, sabe? O cara tá lá, eu tenho um blog, eu estou passando em algum lugar e aconteceu um mega acidente. Eu tenho um celular com câmera, entendeu? Eu fotografo isso e eu passo do meu celular diretamente para o meu blog. Eu posso fazer isso. E eu posso fazer isso com o meu blog do UOL, entendeu? E é interessante que isso está gerando assim, uma pressão na linha editorial dos jornais tradicionais. Porque imagina, você já tem no blog lá tudo sem filtro, né? Vamos dizer assim. Claro que tudo tem um filtro, tudo é mediação. Mas assim, é possível ter um cara que não lê na cartilha de um veículo tradicional, que vai lá e que filma da maneira dele, que faz tudo da maneira, publica da maneira dele com o texto dele. Isso vai estar disponível não só para um jornal, mas como vários jornais. Então eles vão ter que vai ter que haver uma nova negociação aí para ver que tipo de coisa vai ser exposto, né, para o grande público. Então isso é legal, porque isso está forçando a informação ser mais democrática. E é claro que nisso assim, tem gente procurando as coisas mais horrendas, né? E você encontra também. Você tem, né, blog para tudo. Então você tem uma expansão tanto da informação do ponto de vista democrático, e você também tem expansão da informação do ponto de vista sensacional, do esdrúxulo, né? Então essa ampliação é muito grande. Por isso que isso tudo se configura numa nova, como a gente está numa ética completamente diferente, uma ética não mais de princípios absolutos, mas uma ética de relações, em que cada momento esses princípios têm que ser checados para ver se eles funcionam mesmo de acordo com esses novos recursos que estão disponíveis. Pegando um pouco o que você falou da questão dessa facilidade de você tirar uma foto no trânsito se acontecer alguma coisa, tem a jornalista Cora Ronay, que ela sempre dá dicas de equipamentos de fotografia celulares, tá? Celular que é legal para tirar foto, tem configuração legal e tal. E como vocês acham que a popularidade dos vlogs e fotologs afetaram o mercado de câmeras digitais e esse tipo de coisa? Vocês acham que tem ligação? Olha, eu até sou leitora da Cora, né? E já participei muito lá. Inclusive, ela é uma pessoa que ela tem uma coluna no jornal, mas ela também tem um blog, né? Bom, eu creio assim, o que acontece? Você tem lá uma pessoa que é especialista numa determinada coisa, é o caso dela, então sim, ela experimentou, ela viaja, ela tem essas coisas. Se ela diz que é bacana, é legal, mas eu não acho que isso influencie muito, sabe? Acho que influencia na hora de você decidir a sua compra. Se a Cora disse isso, se a Rosana Herman, se não sei quem, se a Bia Kunz, se essas mulheres, enfim, são mulheres, né? Vocês viram? Tem também os outros homens, sim, se esses caras experimentaram e disseram que é legal, funciona desse jeito, como aquela coisa de você ter o sujeito que é especialista e que você confia nele para dizer, mas não creio que isso tenha influenciado muito, até porque sabe que existem hoje, né, quase uns 20 milhões de blogs. Então, é muita coisa. Assim, então, há uma...
se espalha muito, né? Então a gente conhece a Cora é uma, mas tem muitas outras. E eu acho que o pessoal mesmo que se interessa por isso, por esse celular altamente tecnológico, cheio de coisinhas, ele não vai ler o blog da Cora, ele vai ler outros sites, outras revistas até que mostram o que aquilo ali tem de benefício e tal, né? Vamos para um breve intervalo e voltamos com João Barreto e Alessandra Carvalho. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Olá, estou aqui para te lembrar que Sala de Aula vai ao ar todos os domingos às 19h30, segunda às 9 da manhã, quarta às 22h30 e às quintas-feiras ao meio-dia. Sala de Aula, você pensa em educação, você vê. Bom, voltamos com a Alessandra Carvalho e João Barreto. Para começar esse bloco, eu queria que vocês falassem um pouco, depois que vocês aderiram a blog, Fotolog, Orkut, MSN, esse tempo dedicado às outras coisas, como a fazer domésticos, assistir televisão, ouvir rádio, diminuíram, foram afetados, assim? Bom, eu praticamente não assisto televisão. E não me sinto nem um pouco culpada de ficar na internet ou ficar na televisão. E rádio eu ouço na internet. Eu não ouço rádio, entendeu? Mais assim, então eu vou na internet, escolho o rádio que eu quero ouvir, com o tipo de música que eu quero ouvir, entendeu? Se eu quiser ligar numa AM de São Paulo para saber como estão as coisas lá, eu ligo. Então, assim, claro que o tempo já é um problema. Sem internet. Então, com a internet, o caso é que você vai entrando, né? Você vai no link, entra no outro, e outro, enfim. Quando você vê, já passou algum tempo ali. Mas eu gasto mais meu tempo lendo coisas, assim, descobrindo, como eu digo sempre, ou então vendo coisas que os amigos produzem, do que, por exemplo, no Orkut. Eu já estou há 1 ano no Orkut e já estou querendo me Orkutcidar. Simplesmente para mim perdeu a graça, porque quando eu comecei a participar, eu participava de algumas discussões interessantes e tal, que hoje ficaram vazias, porque a gente já discutiu e as pessoas que começam a entrar começam a fazer as mesmas perguntas, então a gente vai deixando para os outros. Mas, assim, no geral, eu vejo que muita gente ainda, principalmente os adolescentes, não sabe muito lidar com o tempo na internet, o que é muito sedutor. Pelo menos quem gosta de descobrir coisas, como eu falo, eu gosto de descobrir coisas, então eu vou
me defendendo dos vírus e vou entrando nos cavalos de Troia e vou entrando nas páginas, entendeu? O tempo é um problema com ou sem internet. Tanto é que já era falado pelos poetas e tudo mais, pelos escritores, antes de existir internet. Se fala de tempo, né? E você, João? Olha, eu nunca fui um aficionado por tecnologias, não. Sempre gostei de tecnologia, mas de falar sobre elas. Tanto que eu sou... Mas eu passo muito tempo, assim, internet... E como essa navegação não é uma navegação precisa, navegar não é preciso no sentido de precisão, né? Mas é preciso no sentido de necessidade. Acho que ficou mais atual aí a frase do Fernando Pessoa. E que eu gasto muito tempo mesmo, né? Entre trocar e-mails, ler e-mails, jogar coisa fora, quebrar correntes. Então esse tipo de coisa assim. Coisas que a gente vê, baixar música, tudo que tem a ver com se gasta muito tempo mesmo, as conexões não são velozes e ainda sempre tem uma coisa, você sempre vai dar no muro que é intransponível, ainda tem isso, né? Não existe conexão completamente que você saiba onde vai parar, ainda, né, não existe isso. E também se não existir isso, também é publicidade. Você tem que cair na página errada para que você tenha uma publicidade. Então, eu assim, não gasto muito tempo. E tem as pessoas que me ajudam aí sempre porque circula muita informação, né, nessa área. As pessoas gostam de conversar, né, sobre música, sobre cinema. E cada vez mais isso está entrando está entrando no mundo do computador. E eu gasto realmente pouco tempo. Televisão quase não vejo mesmo. Vi algumas séries, mas também fiquei completamente enjoado de ver séries. E acho que o problema todo é a leitura, né? Leitura que ainda gasta muito tempo. E eu gosto de leitura tradicional mesmo, no livro, né? E eu acho que esse espaço do livro, falar, vai ter o e-livro, né? Não rola, né? Porque tem a condição de você criar uma posição mais cômoda com o seu corpo, com o livro, e que no computador ainda não tem isso. Né? Mas é possível ter também. Mas uma coisa boa que a internet tem, né? Se você lê principalmente em inglês, é que você pode ler livros que não foram editados no Brasil, ler livros inteiros, que alguns autores que são partidários dessa troca, dessa distribuição, né? Que é essa coisa do share, né? Então a distribuição e tal, então você faz uma coisa e distribui, não importa quem é que vai usar isso. Eles deixam o livro inteiro na internet para você ler, em inglês, né? Tem coisas que a gente entra assim e fala assim, qual foi a pessoa, o espírito solidário que criou isso? Sim. Porque às vezes eu fico me questionando, são coisas muito legais, algumas informações, né? Um dia desse eu estava procurando algumas coisas sobre Deleuze, que é um filósofo francês muito difícil, e de leitura muito difícil, tinha muita coisa na internet que pessoas falando sobre ele e dispunham os textos. Isso que eu achei legal, assim, o que foi esse espírito solidário que escreveu? É isso que é interessante, né, de você pensar eu faço isso para outras pessoas. Porque se eu quiser eu posso ter esse texto no meu computador, não preciso distribuir. E esse lance da distribuição que é muito legal, que está em muita coisa feita na internet hoje. Por exemplo, o lance de trocar músicas pela internet, que é uma coisa que não é legal, vamos dizer assim, né? É legal para um lado, mas para o outro lado não é. É exatamente por isso, eu tenho, então eu troco. Então eu publico o texto de fulano que eu produzi, mas eu vou conseguir porque alguém vai produzir um outro. E isso é a coisa da troca, né? Eu faço, eu distribuo, outras pessoas vão fazer isso. É o que acontece, por exemplo, com esses softwares livres. O cara produz o software livre, o outro vai, aperfeiçoa, mas ele tem que deixar aquilo para todo mundo usar, né? Isso é interessante que o procedimento que gerou o software livre, né, o que vai gerando as transformações e as melhorias, eles também passam a ser, é como assim, o caminho passa a ficar evidente para que todo mundo compartilhe. Não é a questão de você chegar ao pote de ouro e depois pegar esse ouro para você, entendeu? Sim. Não, mostrar para todo mundo como você chegou lá, né? Que outras pessoas também possam. Então, esse espírito é legal. E a gente vê que muitas coisas, né, são criadas com essa ideia de solidariedade. Por exemplo, o Mercosul, por exemplo, foi criado com a ideia de solidariedade, de complementariedade entre nações que não são
lá muito ricas e que poderiam... Mas o espírito de competição, de mercado, ele atravessa tudo e acaba dominando, né? E na internet você ainda acha nichos assim, extremamente solidários, né? Fora desse espírito, assim, um espírito de troca, uma coisa meio anarquista, né? Que é meio... E é louco, né? Porque assim, pô, um negócio de mercado, que todo mundo associa tecnologia, desenvolvimento com muita grana. Né? E tem muitas experiências que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Principalmente discussões sobre o ciberespaço mesmo. Né? Você encontra pessoas que dispõem... Geralmente, as pessoas que tratam isso, elas colocam o pensamento na roda. Porque o pensamento sempre foi uma ilha também, separar, né? E esse pensamento também sobre o ciberespaço também está na roda. E quais os blogs que vocês mais acessam e por quê? Cara, eu acesso muitos blogs. Meus favoritos tem uma pasta que é só de blogs sobre ciência, blogs sobre cybercultura, blogs sobre artesanato. É interessante isso, porque eu descobri, né, eu sempre falo de descobrir, mas para mim foi uma descoberta, que existem muitas mulheres donas de casa que têm blogs, elas fazem coisas diversas de arte, sabe? Coisas lindas, assim, e publicam. E tem gente que usa o blog para vender essas coisas. Isso muito no blogs portugueses, assim, que eu encontrei. Elas fazem pinturas em roupas, sabe? Fazem bolsas e elas vendem isso pelos blogs. Eu acho isso bem interessante, que é uma outra coisa, assim, né? Minha produção, mas eu não escrevo textos, eu faço bolsas. E aí eu tiro uma foto da bolsa, eu coloco lá. Aí eu falo assim, ó, custa tantos euros, e quantas pessoas podem encomendar e tal. E uma outra coisa engraçada que, né, não tem a ver, mas tem a ver, são essas redes que se criam. Então, por exemplo, tem uma jornalista lá que eu gosto de ler, o blog dela até mudou um pouco agora. Não, na verdade não é jornalista, ela é advogada, mas ela ficou famosa assim, entre os bloggers brasileiros, que é... Ai, como é que é o nome do blog dela? Esqueci agora. Paula, enfim, esqueci. Depois eu tento me lembrar do endereço. Essa criatura, ela tem assim, durante o dia, ela tem durante a semana, ela tem um desenho dela, que ela está num laptop. No final de semana, ela coloca uma máquina de costura. Porque ela também entrou nesse negócio de fazer artesanato e tal. E aí o que aconteceu? Essas mulheres formaram uma rede, elas fazem trocas no mundo. Senão só se conhecem por blog. Entendeu? Aí a criatura que é lá de Portugal manda uma bolsa que ela fez para uma daqui do Brasil, que manda uma pulseirinha de sementes da Amazônia para não sei quem. Então, nossa, é muito interessante isso, sabe? E você, João? Eu acho muito curioso assim, que eu sempre recebo no e-mail, no Orkut, mensagens assim, visite meu fotolog. E assim, curiosamente eu visito mesmo. E porque são de pessoas com quem eu já tenho algum contato, né? Então acho legal, assim, igual o Bruno Miranda, né? Que foi um aluno aqui da FAESA, que está fazendo um trabalho muito legal lá fora, assim, na Folha de São Paulo. Ele faz alguns cadernos especiais, está fazendo fotografando para a TPM também. E eu sempre vejo material de Bruno Miranda, assim, os que saem, acabou de sair, entendeu? Tá fresquinho. E o material impublicável, que não sai nos jornais, nas revistas. E que muitas vezes é um material muito mais interessante. E eu não tenho muito tempo de olhar, porque assim, a fotografia ela é uma coisa que exige... Você olhar mesmo a fotografia, quando alguém pede para olhar, eu falo que eu olhei, né? Eu gosto do trabalho de Bruno Miranda, do Marco Lupi também. Eu gosto das coisas que o Marco Lupi escreve, bem interessante, assim. E isso gasta um tempo, né? E se uma foto tem uma profundidade de campo, tem uma perspectiva, para você observar a perspectiva, você necessita que o olhar, ele se adentre. E nisso você não pode sair fazendo clique, senão você acabou com a fotografia que o trabalho foi tirado. Né? Senão vira tudo superfície, né? Então isso gasta muito tempo. Assim, eu falo que eu olho pouquíssimos, só daqueles que as pessoas me indicam praticamente. Eu tenho minha página lá de passo de favoritos, dos poetas, de coisas que às vezes eu consigo chegar até eles,
né? Mas a maioria das vezes não. Né? Quase nunca dá, porque só a demanda do... Eu olho muitos blogs assim, de ciência, de tecnologia, tem os blogs das revistas, né? Dos jornalistas que escrevem sobre isso, blogs de pesquisadores, de cientistas mesmo e tal. Mas olho também blogs de pessoas que eu conheci por blogs. Eu tenho uma rede, vou dizer assim, de amigos hoje no Brasil, que são de amigos entre aspas, né? Vamos dizer assim, que fui fazendo porque eu visitava o blog do cara, depois que eu fiz o meu blog ele começou a visitar o meu, ele visitando o meu amigo, não sei o quê, entendeu? Então eu não tenho, assim, tenho acesso vários mesmo. Tem um que eu gosto muito, é do João Weiner, escreve W-A-I-N-E-R, Weiner, né? João Weiner. Esse cara é muito legal, assim, tem uns textos, e é engraçado que é um fotógrafo que tem texto, né? E tem uma sonzeira, assim, um som de Exu, que você entra assim, Exu tá na pedreira, Exu, eu falei, gente, que som pedreira é esse? Aí você vai vendo os textos, acompanha essa fúria que ele apresenta, porque geralmente tem muita coisa assim, que é um fogo de palha, tem uma coisa muito boa, mas você vai ver que é uma performance que não tem resistência, que não tem fôlego. E esse não, você vai clicando nos textos, e se você não aguentar, tem um íconezinho que você tira o som. Então é bem legal, assim, eu gosto esse eu acho que é um assunto que eu indico, que é legal ler, tem força. E vocês acham que daqui a um tempo o blog vai ser substituído por um outro tipo de espaço de divulgação de ideias? Olha só, o lance do blog é que ele é muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer. Tanto é que você tem crianças, sei lá, de 9 anos, eu já vi um menino que tem um blog de 9, que a mãe dele ajuda e tal, mas é muito fácil. Eu acho, assim, que vai ficar muito mais fácil. Eu não creio que o blog vai perder não acho isso, não. Tanto é que eu te falando, então você vai lá, a menina vai lá e coloca um desenho que ela fez, ela fotografou, a mãe dela ensinou como é que ela bota isso no computador, entendeu? Até isso daí, o cara que prepara esses programas e coloca lá, que vai ser uma coisa muito fácil. Eu estava falando outro dia, o professor Eldon tem um blog também, e ele às vezes escreve umas poesias lá que ele faz poesias e coloca no blog. Aí eu falei para ele, olha só, pensa, tu faz um podcast, agora tu lê as tuas poesias e deixa lá, né? Então, lê a poesia com toda, né, entonação, aquela coisa, a interpretação é diferente de você ler uma poesia ali no papel. Então, na tela, né? Então, acho que não, acho que é uma das coisas mais fáceis que eu já vi. Eu já tive um site há muito tempo atrás, aquele GeoCities, era um negócio muito rudimentar. Um site de quê? Não, GeoCities era eu acho assim também que o Pierre Levy fala que essas tecnologias, elas ficam interessantes, elas têm acessadas, se tornam populares, e quando elas conjugam uma facilidade tecnológica com o desejo. Né? Então você vê muito isso. E que ele fala que boa parte do que a gente vê porque de proliferação de Orkut, dessas coisas todas, é porque elas são fáceis. São como se tudo fosse auto-aplicável. Né? Então, assim, no meu caso não funciona não. Nessa tecnologia, nunca acho auto-aplicável, sempre preciso de alguém para me ensinar alguma coisa, um Lorenzo De Angeli que me ensina a mexer no MP3 Player e por aí vai. Sempre tem alguém que me ensina alguma coisa. Mas de certa forma porque você vê um monte de gente que entra. Né? Surgiu tal tecnologia, as pessoas não olham nem manual, elas entram. Então acho que tem essa combinação de experimentação com desejo, né? De experimentação que vem do desejo e a tecnologia auto-aplicável. Né? Então acho que essa combinação, enquanto houver o desejo é que vai mudar, né? A configuração da rede, a gente fala assim que hoje o espaço da internet, ele é um espaço que é modelizado a partir de vários desejos. Né? E a tecnologia, ela só dispõe o que as pessoas precisam, a cara que elas vão dando. Tanto que é um espaço móvel, né? Um espaço que, você imagina assim, as transformações são louquíssimas e velozes, muito velozes. Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês por esse bate-papo aqui legal. E daqui a pouco a gente volta.
Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Confira agora o novo quadro do Mídia com Bianca Dalla. Agora você imagina, dois caras brincam de correr atrás de uma mulher no corredor gigante. Daí, o movimento das câmeras, os gestos dos personagens, aparentemente simples, na verdade, no cinema francês, são a chave para você entender que aquela cena significa uma verdadeira história de amor. Mas como é que surgiu essa ideia de cinema francês? Para começo de conversa, voltemos a 1954, quando André Bazin editava uma revista chamada Carrière du Cinéma. A edição em questão trazia um artigo intitulado Uma certa tendência do cinema francês. Quem assinava a obra era François Truffaut, que futuramente seria um dos maiores representantes da Nouvelle Vague ao lado de Jean Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette e Éric Romer. A criação dessa escola cinematográfica é fruto de uma tradição de cinefilia marcada pela abertura da Cinemateque, administrada por Martin Langlois. A criação de cineclubes foi determinante para a formação dos novos cineastas franceses, que passaram a demonstrar uma característica muito mais teórica do que técnica. Diferentemente do movimento neorrealista, a Nouvelle Vague volta-se menos para a situação social e política do país e se interessa mais pelas questões existenciais de seus personagens. Os diretores passariam a ser os principais responsáveis pela obra cinematográfica, originando o chamado cinema de autor. Qu'est-ce qu'un metteur en scène? Un metteur en scène, c'est quelqu'un à qui l'on pose sans arrêt des questions à propos de tout. Bonjour Damien. Quelquefois il a les réponses, mais pas toujours. Como todo movimento cinematográfico, a Nouvelle Vague também teve suas estrelas. Jean Seberg, Catherine Deneuve, Jean-Pierre Lode, Jacqueline Bisset e Gérard Depardieu são alguns nomes que ganharam projeção mundial pelas lentes dos cineastas franceses. Com o desgaste da fórmula da Nouvelle Vague na década de 80, o público começou a se afastar cada vez mais dos cinemas. Durante quase 15 anos, o cinema francês produziu alguns sucessos de crítica, mas permaneceu distante do público. A retomada aconteceu principalmente com o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet. O filme aliava a sensibilidade da Nouvelle Vague com a sofisticação técnica contemporânea. Os movimentos de câmera, que antes eram marcados pela lentidão, dão lugar à rapidez tanto nas imagens quanto na edição. A personagem, interpretada por Audrey Tautou, fez surgir uma imagem pós-moderna das musas da Nouvelle Vague. E a exaltação dos pequenos prazeres do cotidiano escampava o típico espírito minimalista francês. Amélie n'a pas d'homme dans sa vie. Elle a bien essayé une fois ou deux, mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances.
En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains, briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs. Au premier qui arrive au bout de la passerelle. Puis j'aime bien repérer le petit détail que personne ne verra jamais. Par contre, j'aime pas dans les vieux films américains quand les conducteurs regardent pas la route. Para você entender aonde você encontra festivais de cinema francês, atente para os seguintes detalhes. Casaquinho vintage, bolsinha de lado, All-Star. Mas daí você pergunta pro cara, você tem alguma coisa na bolsa? Certamente ele vai ter ou um livro, ou um filme, ou um disco, ou as três coisas juntas. Apesar das diferenças, a nova cara do cinema francês ainda leva muita gente às salas. A Semana de Cinema Francês é um bom exemplo de como os espectadores ainda apostam na arte de falar fazendo biquinho. E só para comprovar, olha só a quantidade de All-Stars que tinha no lugar. Você que quer entrar em contato com o universo do cinema francês, rola aqui na UFES uma semana inteirinha dedicada a essa história. O evento é uma produção da Aliança Francesa em parceria com o Centro de Línguas da UFES. Então você deve estar se perguntando, o que essa garota está fazendo aí? Esse é o novo quadro do Mídia, Feira Moderna. Eu sou a Bia e toda semana a gente vai apresentar para você umas dicas culturais legais. Até semana que vem. Tchau!